TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste dia 19 de junho. E nesta edição, petropolitanos apontam trânsito como um dos maiores problemas da Bauerfest. Águas do Imperador leva hidratação gratuita para a Bauerfest. Poeta baiano lança livro Se Fôssemos Cidades neste sábado em Petrópolis. E o diálogo com o objetivo de destacar a 37ª edição da Festa do Colono Alemão. Olá, boa tarde para você que nos assiste. Eu sou o Hugo Petersen e começamos agora mais uma edição do Correio Petropolitano Debate nesta sexta-feira. Olha só, pessoal, como vocês já sabem, hoje tem Jogo do Brasil e, é claro, o início da Bauerfest, a tradicional festa do colono alemão aqui no município de Petrópolis. Então, é claro, nós vamos falar bastante dessa festividade aqui no nosso programa de hoje. Primeiro, destacamos mais uma vez que a Prefeitura e o Clube 29 de Junho abrem a 30ª edição da Bauerfest hoje no Palácio de Cristal, no centro da cidade, com a solenidade da sangria do primeiro barril de chopp, acontecendo às 17 horas, às 5 horas da tarde. E para que essa festa aconteça da melhor maneira possível, diversas ações já estão sendo realizadas aqui na cidade imperial. A Águas do Imperador, por exemplo, vai estar presente durante toda a Bauerfest com uma ação inédita voltada para a hidratação dos visitantes. Patrocinadora da celebração por meio da Lei Rouanet, a concessionária vai disponibilizar durante todos os dias do festival a Pipinha, uma versão em miniatura de um caminhão-pipa com capacidade para armazenar 500 litros de água potável e abastecer gratuitamente o público durante os 17 dias da programação. A iniciativa busca oferecer mais conforto aos milhares de visitantes esperados, especialmente nos períodos de maior circulação. A água ficará disponível em um ponto estratégico do Palácio de Cristal, reforçando a importância da hidratação ao longo das atividades. Além da ação de hidratação, a concessionária também marcará presença com o mascote Flora, que vai interagir com os visitantes ao longo da programação. Criada para celebrar a biodiversidade e a sustentabilidade, a personagem atua como embaixadora mirim em projetos socioambientais, levando conscientização sobre a importância da água, da preservação ambiental e do saneamento para crianças e jovens. Patrocinadora da Bauer por mais um ano, a Águas do Imperador integra um grupo de empresas que contribuem para a realização de um dos maiores eventos culturais do estado do Rio de Janeiro. Além disso, a equipe do Procon Petrópolis levou na tarde de ontem, de quinta-feira, orientações aos comerciantes da Festa do Colono. O grupo visitou barracas e áreas comuns da festa, distribuindo material com informações sobre os direitos do consumidor e os deveres dos estabelecimentos. Os informativos foram fixados em pontos de circulação e entregues aos responsáveis pelos espaços de venda. O conteúdo reúne orientações sobre as formas de pagamento, disposições de preço, respeito a propriedades legais e também as práticas que não podem ser adotadas durante a comercialização de produtos e serviços. Entre os pontos reforçados pela equipe estão a necessidade de manter os preços visíveis, informar a forma de pagamento aceita, respeitar o atendimento preferencial previsto em lei e também evitar práticas proibidas, como a cobrança de consumação mínima ou diferença de valores entre pagamento em cartão e dinheiro sem aviso prévio. E como todos sabem, a Bauerfest é justamente um dos eventos mais tradicionais aqui da cidade imperial e vai atrair milhares de visitantes nesse ano, como em todas as outras edições. Porém, além da movimentação cultural e turística, a festa também traz mudanças no trânsito aqui do centro da cidade. Com diversas ruas interditadas, alterações no estacionamento e também aumento do fluxo de veículos, muitos moradores dizem que a mobilidade fica mais complicada durante o período da festa. Vamos entender mais. Agora vai ficar muito ruim mesmo. Para mim que moro na Mosela, piora bastante. Acho que falta um planejamento melhor para os moradores do entorno.
Com o início da Bauernfest nesta sexta-feira, as mudanças no trânsito do centro histórico de Petrópolis geram impactos na rotina de quem precisa circular pela cidade. Moradores já relatam congestionamentos e dificuldades para encontrar vagas no estacionamento, ainda na montagem do evento. Que para estacionar fica pior ainda? Com certeza, com toda certeza. Fica bem mais complicado para estacionar, né? E já são poucas vagas disponíveis, né? Então chega nesse momento, piora muito mais, até por conta das ruas fechadas, né? Cara, o centro já é ruim de estacionar num dia comum, até para você apenas descarregar uma pessoa, você já tem dificuldade de achar um ponto para descarregar uma pessoa no centro. Quanto mais nessas datas de festa, fica pior ainda. Para a realização da festa, a rua Alfredo Pachá, na frente do Palácio de Cristal, está interditada e a rua Padre Siqueira teve o sentido alterado para ajudar na circulação dos veículos na cidade. Também houve mudanças no funcionamento do estacionamento rotativo e na circulação dos ônibus e vans de turismo. A gente sabe que é um grande desafio para a cidade conseguir absorver todos os turistas, todos os visitantes e o próprio movimento da cidade no centro histórico durante todo o período da festa. Para que a gente consiga diminuir o impacto dela para os nossos cidadãos, a gente vai ter agentes de trânsito espalhados pelos vários pontos da cidade, a gente conta com a ajuda da Guarda, da Polícia Militar, das forças de segurança de maneira geral. Para tentar reduzir os impactos, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans, divulgou rotas alternativas e reforçou a orientação para que motoristas utilizem caminhos secundários e aplicativos de navegação. A expectativa é que o movimento aumente ainda mais nos fins de semana, quando o número de visitantes costuma ser maior. Claro que vai ter trânsito, é esperado o trânsito na festa. E é bom que haja trânsito, afinal de contas a gente quer que haja assim, movimento nesse momento, mas a gente quer que esse trânsito seja ordenado. Então, para que isso aconteça com tranquilidade, segue as placas, busque orientação, no caso de dúvida, busque o posicionamento do agente de trânsito. E lembre-se, a gente está aqui para ajudar, nunca para atrapalhar. O objetivo é fazer a vida ser mais leve, mais segura também no trânsito, e se beber, não dirija. E é claro, nós vamos falar ainda mais sobre a Bauernfest na nossa entrevista de hoje, que vai ser com o secretário de Turismo, Ney Carvalho. Porém, isso é assunto para o nosso terceiro bloco. Agora, seguindo na parte de notícias, o poeta baiano André Tourinho vai lançar neste sábado o livro Se Fôssemos Cidades, aqui em Petrópolis. A obra coloca a cidade imperial como um espaço de criação, amadurecimento artístico e também inspiração. O evento de lançamento vai ser realizado na tradicional Casa Cláudio de Souza e aberto para todo o público. Este é o meu segundo livro de poesia e foi uma obra importantíssima, porque foi onde eu pude reunir justamente esse processo de ser peregrino meio nômade, morando em São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Petrópolis e Belo Horizonte. De acordo com o autor do livro, André Tourinho, a sua vida como peregrino, com experiências em diversas cidades, deu origem à obra, que utiliza a metáfora das cidades para refletir sobre a complexidade na interação humana. E ali eu pude elaborar essas experiências e ver o que há de comum e distinto entre nós como pessoas e as cidades, ou seja, os nossos eus representados pelo espaço da cidade. Mesmo com histórias em diferentes regiões do país e atualmente vivendo em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, o ator escolheu a cidade de Petrópolis como local para lançamento oficial da obra. Eu sinto que aqui eu encontrei respiros propícios à poesia, porque em uma sociedade apática, produtivista, individualista, a poesia exige tempo, calma, reflexão, meditação. E a cidade é justamente esse encontro com o tempo. Dividido em 7 sessões, o livro Se Fôssemos Cidades reúne poemas e aborda lembranças desde a infância até reflexões sobre os desafios da contemporaneidade. Questões como a busca de sentido e as transformações vividas por uma geração marcada por mudanças aceleradas aparecem nessa obra. Neste sábado, dia 20, no começo da Bauernfest, haverá o lançamento na casa de Cláudio de Souza, graças à Academia Petropolitana de Letras. O evento vai contar com o lançamento do livro, roda de conversa sobre a obra e sessão de autógrafos. Espero por você neste sábado às 17 horas na casa de Cláudio de Souza, para que a poesia seja esse ponto de encontro, não só com a palavra, mas esse calor humano. Acho que nesse tempo de apatia precisamos exercitar a necessidade de estarmos um com o outro.
E a Firjan-SESI Petrópolis está com inscrições abertas para a colônia de férias de inverno 2026. Desta vez, o período de atividades tem temática especial de Copa dos Coloninhos, justamente em referência à Copa do Mundo de Futebol. Enquanto as estrelas da seleção brasileira brilham na Copa do Mundo, os mini-craques de Petrópolis já podem ser convocados para a Copa Coloninhos, tema especial da edição de 2026 da colônia de férias da Firjan-SESI para o inverno deste ano. A experiência une atividades esportivas, de desenvolvimento socioemocional e de aprendizado coletivo para crianças de 4 a 14 anos. As inscrições podem ser realizadas diretamente na unidade da Firjan-SESI, na Avenida Barão do Rio Branco, no centro de Petrópolis, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã até as 8h30 da noite. As atividades vão acontecer entre 20 e 31 de julho. A colônia de férias inclui ações relacionadas a cuidado com o ambiente, com foco em hábitos saudáveis e atividades físicas lúdicas com jogos que priorizam a cooperação, promovendo a inclusão, participação e aprendizado coletivo. Diversas modalidades esportivas estarão à disposição dos pequenos, incluindo torneios esportivos, gincanas em desafios em equipe, além de atividades maker, dança e oficinas de saúde e alimentação saudável. Para facilitar a inserção e o desenvolvimento das interações coletivas, haverá turmas divididas por faixa etária, entre 4 e 5 anos, 6 e 7, 8 e 10 e 11 a 14 anos. Os participantes desfrutarão da infraestrutura dos Centros de Promoção da Saúde da Firjan-SESI, supervisionados por uma equipe de profissionais. Para fazer a inscrição, é necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência. E mais detalhes sobre a participação podem ser encontrados nas secretarias da unidade. E agora, trocando de assunto mais uma vez, a disputa judicial envolvendo o Palácio Grão-Pará, um dos imóveis mais emblemáticos de Petrópolis, ganhou um novo capítulo. A Justiça manteve a liminar que determinou a reintegração de posse do imóvel ao príncipe Dom Pedro Tiago de Orleans e Bragança e negou um pedido da Companhia Imobiliária de Petrópolis para rever a decisão. Ao analisar o caso, o juiz da 2ª Vara Civil de Petrópolis entendeu que havia provas suficientes de que o príncipe exercia a posse direta do imóvel há décadas. A decisão concluiu que a troca das fechaduras e a restrição de acesso configuraram esbulho processório. Com isso, a Justiça determinou a reintegração imediata de posse, autorizou o uso de força policial caso necessário e fixou multa diária de R$ 10.000 em caso de descumprimento da decisão. Na ação, Dom Pedro Tiago afirma morar no palácio desde o nascimento, em 1980, e relata que foi impedido de retornar à residência após sair para praticar exercícios físicos. Segundo o príncipe, durante sua ausência, seguranças contratados pela companhia trocaram as fechaduras e impediram o seu acesso ao imóvel. O juiz também destacou que a discussão sobre a propriedade do imóvel não afasta a necessidade de proteção da posse e que eventual retomada do bem deve ocorrer pelas vias judiciais adequadas. A decisão mantém Dom Pedro Tiago na posse do Palácio Grão-Pará, enquanto o processo segue em tramitação. Ainda sobre essa matéria, a reportagem solicitou o posicionamento à Companhia Imobiliária de Petrópolis e aguarda o retorno. E após sancionar a lei que autoriza a doação de um terreno próprio ao governo do estado do Rio de Janeiro para a construção da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a Prefeitura de Petrópolis indicou um imóvel para implementação do equipamento para a Secretaria de Estado de Polícia Civil. É claro, nós já acompanhamos algumas notícias e informações sobre esse caso, sobre essa indicação durante a semana, mas é claro, vamos acompanhar agora um outro material do Gabriel Toledo. Segundo o município de Petrópolis, a casa, localizada na rua Doutor Saerpe, número 39, no centro, próximo à Escola Municipal Paulo Freire, se adequa às necessidades da DEAN. Ela possui um total de 567 metros quadrados, com hall de entrada, recepção, salão em 3 ambientes, copa-cozinha, depósito, despensa e banheiros, além de hall de circulação, 4 salas, 2 banheiros e terraço, e também sala, copa, banheiro, salão, que pode ser utilizado nas divisórias. O executivo informou ainda que o espaço está fechado há aproximadamente 8 anos e que necessita de obras de revitalização. A indicação surgiu após a Secretaria de Estado de Polícia Civil encaminhar um e-mail solicitando o apoio do município frente à decisão da Justiça, que solicitou que fosse apresentado em um prazo de 30 dias um plano detalhado acompanhado de um cronograma para a instalação e o efetivo funcionamento da delegacia, contendo a definição do imóvel, as etapas da obra ou adaptação,
a previsão de lotação de pessoal e a aquisição de equipamentos sob pena de multa única de R$30 mil. Além disso, o juiz Jorge Luiz Martins, da 4ª Vara Civil de Petrópolis, determinou que o governo do estado do Rio de Janeiro instale o equipamento até o dia 27 de agosto de 2026. A recomendação também é um desdobramento de um projeto de lei da vereadora Lívia Miranda, que justificou que Petrópolis tem índices alarmantes de violência contra a mulher, sendo, de acordo com o dossiê Mulher, o 4º município no estado com os maiores índices e o 10º em caso de feminicídio. Nós solicitamos à Prefeitura uma vistoria técnica para compreender melhor as instalações desse imóvel, para saber se atende à necessidade das mulheres petropolitanas, e a gente está aguardando resposta para realizar essa vistoria. O governo do estado tentou ampliar o prazo de entrega do plano, mas recebeu uma recusa do magistrado e destacou a multa de R$30 mil pelo descumprimento e determinou que o órgão entregue em até 5 dias úteis o planejamento. Diante da nova resolução da Justiça, o governo do estado se posicionou e apontou que vai recorrer das decisões judiciais citadas por entender que Petrópolis já conta com estruturas especializadas para o atendimento de mulheres vítimas de violência. Vale lembrar também que a DEAN é um equipamento que está previsto na Lei Maria da Penha, que completa em 2026 20 anos de existência. Portanto, são etapas para a gente enfrentar a violência contra a mulher, que é muito grande, tem um número enorme aqui na nossa cidade, a gente não pode mais conviver com esse tipo de violência, está na hora da gente enfrentar isso e determinar o fim da violência contra a mulher, o fim do feminicídio em Petrópolis. Conforme apontam dados do dossiê Mulher, foram 2.848 vítimas de violência doméstica só em 2023 em Petrópolis. A porcentagem só aumentou ao longo dos anos. Somente em 2024, a Polícia Militar recebeu mais de 14 mil chamadas na cidade imperial. Em 2025, contabilizaram-se 8.485 violações, 1.223 denúncias e 704 protocolos relacionados a casos de violência. E com essas informações, nós encerramos o nosso primeiro bloco de notícias do programa de hoje e vamos agora para um rápido intervalo. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes, aqui no Rio, não tinham merecido cuidado com as mulheres. Agora tem. O governo do estado criou a Patrulha Maria da Penha, que nos protege em situações de risco. O Centro de Atendimento à Mulher acolhe vítimas da violência e dá apoio psicossocial e jurídico com mais de 31 mil atendimentos. E o aplicativo Rede Mulher, com botão de emergência, ligado a 190 da PM. Vai daí, Edu. Olha, Flávia, tem mais. O projeto Empreenda Mais Mulher, que dá orientação para as mulheres empreenderem mais no Rio de Janeiro. Gisele, é com você. Oi, meninas, tudo bem? Vocês conhecem a distribuição de absorventes? Onde tem esse? Na rede pública de ensino agora tem e é gratuito. Nossa, que legal! O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro faz, depois mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades.
Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Estamos de volta e vamos agora para a nossa previsão do tempo. Começamos agora mais uma previsão do tempo, dessa vez para o fim de semana. E olha, gente, eu posso adiantar aqui que não temos previsão de chuva para nenhuma cidade da nossa região de cobertura neste sábado. Agora, para o domingo, o dia será chuvoso nas cidades da região serrana. Mas vamos começar, como de costume, por Nova Friburgo, onde o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite será com muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 10 e máxima de 20 graus. A previsão do tempo para o domingo é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. E como eu adiantei anteriormente, a noite será com pancadas de chuva. As temperaturas vão variar entre mínima de 13 e máxima de 21 graus, um pouco mais quente do que o dia de sábado. Já em Teresópolis, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A noite será com muitas nuvens e as temperaturas, nesse caso, vão variar entre mínima de 11 e máxima de 22 graus. A previsão do tempo para o domingo é de sol com muitas nuvens e, além disso, podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros vão variar entre mínima de 14 e máxima de 20 graus. Aqui em Petrópolis, no primeiro fim de semana da Bauerfest, a previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, o céu ainda estará com muitas nuvens, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 23 graus. Já o domingo será um pouco diferente, com sol e muitas nuvens. À tarde e à noite pode ocorrer pancadas de chuva e as temperaturas vão variar entre mínima de 14 e máxima de 18 graus. E agora, mudando de região e indo para o centro-sul do estado, por lá não temos previsão de chuva para este fim de semana. Em Paraíba do Sul, o sábado será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite ainda haverá muitas nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 25 graus. Já a previsão do tempo para o domingo é de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. As temperaturas, nesse caso, vão variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. E para finalizar, em 3 dias, o sábado será de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove, enquanto os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 26 graus. A previsão do tempo para o domingo é de muitas nuvens o dia todo com aberturas de sol. E nesse caso, as temperaturas podem variar entre mínima de 16 e máxima de 26 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. Desejo a todos um excelente fim de semana.
Muito obrigado pelas informações, Evelyn. E agora a gente vai para uma notícia que envolve também uma das cidades da nossa região de cobertura. Isso porque o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro deu mais uma oportunidade para que sejam sanadas as falhas na prestação de contas da Prefeitura de Paraíba do Sul, referente ao exercício de 2024, período em que o município era administrado pela então prefeita Deise Débora Alexandra Neves. Em uma decisão monocrática assinada pelo conselheiro Rodrigo de Melo do Nascimento, o órgão determinou a notificação do atual prefeito, Júlio de Souza Bernardes, para que apresente em até 15 dias as razões de defesa e envie a documentação que continua pendente. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, mesmo após a manifestação da atual gestão de Paraíba do Sul, os documentos encaminhados não foram suficientes para regularizar o processo de prestação de contas. Entre as pendências apontadas estão decretos de abertura de créditos adicionais que não foram anexados, inconsistências nos dados informados ao Sistema Integrado de Gestão Fiscal na área da educação e ausência de demonstrativos exigidos para comprovação da aplicação dos recursos do Fundeb. O relatório técnico destacou, por exemplo, divergências entre os valores registrados nos sistemas oficiais. Enquanto o sistema apontava 30 milhões e 400 mil reais em despesas encaminhadas na educação em 2024, os demonstrativos contábeis apresentavam montantes superiores a 72 milhões. Também foram identificadas diferenças nos saldos financeiros do Fundeb e ausência de documentos obrigatórios para análise dos gastos mínimos constitucionais em educação. Na decisão, o conselheiro reforçou que, embora a responsabilidade pelo mérito das contas recaia sobre a gestora do exercício analisado, cabe ao prefeito sucessor formalizar e encaminhar corretamente a prestação de contas ao tribunal. Por isso, a ex-prefeita também foi comunicada para atuar em conjunto com a atual administração na regularização das informações, sendo alertada de que a falta da documentação vai poder comprometer a emissão do parecer prévio sobre as contas de sua gestão. Após a conclusão da análise técnica, o TCE vai emitir um parecer prévio recomendando a aprovação ou rejeição das contas. A decisão final, no entanto, vai caber à Câmara Municipal de Paraíba do Sul, que vai ser responsável pelo julgamento político-administrativo da prestação de contas do exercício de 2024. Ainda sobre essa reportagem, a nossa equipe questionou o município e aguarda um posicionamento. A reportagem também tentou contato com a gestora, porém sem sucesso. E olha só, gente, agora a gente vai falar sobre um tópico muito relacionado ao momento atual, porque estamos, é claro, em meio à Copa do Mundo. E 12 anos atrás tivemos, é claro, Copa do Mundo aqui no Brasil e o país se tornou o centro das atenções mundiais ao sediar justamente o torneio no ano de 2014. E o destino dos estádios vem se tornando cada vez mais preocupante. A questão, de acordo com o arquiteto especialista, vai muito além do esporte e fala sobre o destino das cidades. Faz 12 anos que o Brasil sediou a Copa do Mundo. Os holofotes se apagaram faz tempo, mas a conta dessas grandes construções ainda está chegando para os estados. Aqueles estádios monumentais que prometeram modernidade e desenvolvimento, hoje enfrentam um desafio que vai muito além do esporte, que é a sobrevivência econômica dentro das cidades. Agora, depois do apagar dos holofotes, a conta física e financeira das grandes construções continua chegando para as cidades, com um fenômeno conhecido popularmente como elefantes brancos. Na arquitetura e no urbanismo, projetar um edifício imponente é só a primeira parte do trabalho. O verdadeiro teste de um projeto é o ciclo de vida. Ou seja, como essa estrutura se mantém útil e viável ao longo das décadas. Quando você ergue uma grande arena sem um plano claro para o dia seguinte, o patrimônio inevitavelmente vira um problema público. O arquiteto cita os casos de Manaus e Brasília, com as construções bilionárias da Arena da Amazônia e do Estádio Nacional Mané Garrincha, respectivamente. Que elas estão em regiões que não têm um mercado local de futebol forte o suficiente para lotar as arquibancadas toda semana. Sem um calendário contínuo de eventos, esses lugares viraram passivos fiscais. Basicamente são estruturas gigantescas que consomem dinheiro público só para continuarem de pé. Por outro lado, Marcelo cita o sucesso de arenas como o Mineirão, em Belo Horizonte, e o Beira-Rio, em Porto Alegre, mostrando o caminho inverso justamente por estarem inseridos em eixos urbanos já consolidados e operados sob modelos que misturam comércio, serviços e lazer diário. A diferença entre o sucesso e o fracasso dessas obras não está no desenho da fachada, está na estratégia e no planejamento a longo prazo.
O mercado hoje exige uma leitura muito clara sobre economia urbana, viabilidade financeira e principalmente impacto social. Discutir os erros e os acertos desse legado de 2014 é fundamental para a gente projetar cidades eficientes que gerem valor real para as pessoas e não dívidas eternas. E com essas informações nós encerramos a parte de notícias do programa de hoje. Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente tem, é claro, a nossa entrevista com o secretário de Turismo de Petrópolis e apresentador aqui da TV Correio da Manhã, Ney Carvalho. Vamos lá. O grupo de jornais que mais cresceu no Brasil apostou na força do impresso e no jornalismo direito. Em setembro de 2025, o Grupo Correio da Manhã completa 6 anos de uma trajetória marcada por coragem, compromisso e credibilidade. Resgatamos a história do jornal mais importante do Brasil no século XX e hoje somos protagonistas da nossa história no século XXI. Acreditamos na responsabilidade de colocar a informação correta no papel. Enquanto o mundo digital muda a cada segundo, o jornal impresso permanece como referência de verdade e confiabilidade. Contamos com 4 parques gráficos próprios, no Grande Rio, em Volta Redonda, no Núcleo Bandeirante e em Areal. Em Brasília, equipados com 8 rotativas de alta tecnologia que produzem todos os nossos jornais em cores. São 5 jornais diários. Correio da Manhã, Estado do Rio, Correio da Manhã Nacional, Correio Sul-Fluminense, Correio Petropolitano, Correio da Manhã Distrito Federal. E o grupo vai além. Abriga o tradicional Jornal da Barra, com 35 anos de história, a lendária revista O Cruzeiro e o Jornal de Turismo, publicado há 59 anos. Na área eletrônica, temos a TVC, TV Correio da Manhã, no ar há 24 anos pelo canal 16 de Petrópolis, com estúdios também no Rio de Janeiro e em Brasília. Crescemos com uma missão clara: levar ao leitor uma informação verdadeira. É o jornalismo direto e direito, um jornal que respeita a política e é respeitado pelos políticos. Nossas páginas e plataformas reúnem um time de jornalistas e colunistas de peso: Fernando Molica, Rodolfo Lago, Thales Faria, Cláudio Magnavita, Ricardo Cravo Albim, Rui Castro, Alexandre Garcia, Aristóteles Drummond, entre outros nomes que ajudam a construir a credibilidade da nossa marca. São 4 redações integradas e um conteúdo cada vez mais ampliado no meio digital. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento.
São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano Debate e dessa vez a gente veio falar sobre Bauerfest. Isso porque estamos aqui com o Ney Carvalho, secretário de Turismo de Petrópolis e também apresentador aqui da Voz da Cidade na TV Correio da Manhã, que veio conversar um pouco com a gente sobre essa 37ª edição, não é mesmo, Ney? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Verdade, vamos falar de Bauerfest, já estamos aí com o início da festa às portas e um prazer estar aqui nesse programa. Um grande abraço a todos os telespectadores. Prazer te receber aqui no programa, Ney. E, é claro, a gente já conhece a Bauerfest muito bem, nossa tradicional festa do colono alemão, que está começando nesta sexta-feira. Queria falar para você perguntar para você, na realidade, como é que estão esses últimos preparativos para essa principal festividade do ano aqui para a Cidade Imperial. Então, Hugo, uma correria, né? A festa é uma festa gigante, as demandas são muitas, né? E desde praticamente meado de janeiro, que a gente vem sentando diretamente com as pessoas envolvidas, traçando todo o operacional da festa, toda a logística, a parte burocrática, que também é muito grande para nós lá da Secretaria de Turismo, envolve muitas questões. Então, assim, a gente pode contar aí que desde janeiro a gente vem numa pegada muito grande, agora faltando aí algumas horas para a festa, a gente ainda está resolvendo algumas coisas. É como eu disse, é o maior evento da cidade, né, que tem uma mobilização muito grande, não só da Secretaria de Turismo, como outras pastas também do município, a Cultura, a Condep, a Saúde, a CPTrans. Então são muitas reuniões que acontecem, tivemos a reunião de fechamento nesta quarta-feira e temos agora feito aqueles alinhamentos finais, mas realmente é uma demanda enorme, a organização da festa é muito grande para que a gente possa, né, como vem sendo a cada ano, oferecer uma boa festa com recorde de público, mas para isso realmente é muito trabalho. E até um ponto que você trouxe, nos últimos anos, especificamente no ano passado, a gente teve uma festa que fez um grande sucesso, bateu uma série de recordes, principalmente na comparação com os anos anteriores. E como é que está a expectativa para esse ano de 2026? Então, a expectativa é muito boa. Como você muito bem colocou, nós tivemos vários recordes de público, mais de 500 mil pessoas, tivemos recordes no consumo de chopp, enfim, dos produtos da Bauer, né? Foi um resultado muito positivo também para os expositores que participam, né, independente do chopp, do salsichão, a tudo que foi comercializado ali dentro, os nossos artesãos. E esse ano nós estamos com uma expectativa muito maior, né? Nós conseguimos o patrocinador master, né, que tem aí a cervejaria que está patrocinando, que está oferecendo, né, algumas novidades em relação às pessoas que consomem. Então, a expectativa, não só por essa cerveja que está patrocinando, ser também a patrocinadora oficial da Oktoberfest em Blumenau, isso já traz um grande peso. A gente tem a expectativa aí de que teremos novos recordes com algumas novidades também que a Bauer tem para apresentar. A gente acredita em recorde também de público e tendo aí, talvez, acreditamos muito, estamos muito otimistas na melhor Bauerfest de todos os tempos. Perfeito. Até um ponto que você trouxe justamente sobre esse patrocínio compartilhado com a Oktoberfest. A gente tem uma conversa muito grande atualmente justamente entre a organização da Bauerfest e da Oktoberfest, que é a principal festa de cultura alemã que a gente tem aqui no Brasil, não é mesmo? Exatamente. Foi até uma determinação do prefeito Ingo Ramos que ano passado nós tivéssemos um contato bem direto,
né? Petrópolis e Blumenau são cidades co-irmãs devido a essa cultura germânica, né, que predomina em ambas as cidades. Então nós tivemos um contato, recebemos ano passado a realeza da Oktoberfest aqui, com alguns representantes também do município. Esse ano eles já confirmaram presença novamente, vamos receber a realeza, talvez está confirmando também aí a presença do secretário de Turismo e do prefeito de Blumenau. Então essa parceria ela só vem somar, né, fortalecer ainda mais essa questão das cidades co-irmãs, da cultura germânica em ambas as cidades, e isso é muito bacana. Como também esse ano, assim como no ano passado, nós também estaremos lá na Oktoberfest, fazendo o possível para estar com a nossa realeza também, para cada dia mais nós estreitarmos esses laços aí que são muito importantes. E até abrindo um parêntese, falando justamente sobre essa questão da realeza, e agora não necessariamente do Ney secretário, mas do Ney apresentador, a gente destaca que aqui na TV Correio da Manhã, especificamente na Voz da Cidade, as membros da realeza foram entrevistadas justamente para o nosso público conhecer, que é um ponto extremamente importante, não é mesmo? Exatamente, isso já é uma marca nossa, né? Mesmo não estando agora com essa ligação direta com o turismo, mas todos os anos a gente recebe, na semana que antecede ou na semana da festa, as 3 componentes da realeza, né? A segunda princesa, a primeira princesa e a rainha. Esse ano está lá com a Natália, a Anne e a Lívia. Nós estamos recebendo, vamos fechar hoje, né, essa série de entrevista com elas, e isso é muito legal o que você falou, essa coisa de nós apresentarmos a realeza, estimular novas meninas a participarem também dos concursos, né? Nós tivemos um diferencial a partir do ano passado, que foi colocar o concurso da Boer no dia do aniversário da cidade, no dia 16 de março, ou seja, ali é definida a realeza, então elas têm todo um preparo até o início da festa, e nesse preparo vale aí a parceria do cuidado da aparência, os trajes, a preparação para o básico, né, de algumas expressões que elas falam em alemão durante a festa, então é feita uma parceria também com um curso. Então, além de nós prestigiarmos o aniversário da cidade, elegendo a realeza, né, no dia 16 de março, a gente também tem essa facilidade delas estarem mais preparadas. Isso aí antigamente era feito às vésperas da festa, então a realeza ficava meio que perdida. Então isso aí também foi uma ação muito positiva, né, do governo, e que esse ano também foi um grande sucesso. Então as meninas estão muito animadas, a nossa rainha tem participado conosco promovendo a festa desde de que foram eleitas, né, em outros municípios, em feiras de turismo, na capital do Rio de Janeiro. Então isso é um trabalho muito bacana, e a gente espera que esse brilho das meninas possam estimular a outras a participarem também. Temos muitas meninas com descendência alemã na cidade que podem vir aí ser futuramente também a realeza aí da festa. E até um ponto bem interessante da gente destacar, quando por meio da Voz da Cidade você faz a entrevista no Café com Ney, convida a Lívia, convida a Anne, convida toda a realeza, faz com que a população de Petrópolis, os nossos espectadores, se aproximem justamente dessa festividade, se aproximem dessa realeza. E é muito importante que não se aproximem apenas da realeza. A nossa festa, a Bauerfest, é um grande evento, o maior evento que a gente tem aqui no município, e é claro, é muito importante que as pessoas de fora venham à cidade, mas também é muito bom que os habitantes de Petrópolis, os petropolitanos, também prestigiem essa festividade, porque a festa é nossa, não é mesmo, Ney? Claro, claro. Uma coisa que nós fizemos também ano passado foi essa questão do pertencimento, né? Isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela não tem, né, trabalha diretamente na festa, mas toda a cidade ganha com isso, né? Então, a realeza ela nos ajuda a fazer essa questão do pertencimento. Nós iniciamos ano passado um projeto de estar nas escolas da rede municipal, falando sobre o turismo, levando palestras, levando para os nossos alunos, mostrando para eles o turismo como uma oportunidade de carreira profissional, né? Então, essa questão do pertencimento é muito importante, porque a gente vinha percebendo nos últimos anos que o petropolitano às vezes fica muito irritado quando se tem um evento no centro histórico. A nossa geografia não colabora muito, né? As limitações das nossas vias, o fluxo de veículo que aumentou demais. Nós vemos aqui as reportagens que acontecem aqui nos nossos telejornais, a cada dia atualizando essa quantidade de veículos. Tudo isso acaba trazendo um transtorno que é inevitável, só que nós temos que ver o lado positivo disso, né? É muito maior o lado positivo do que simplesmente reclamar por estar 15, 20 minutos a mais dentro de um ônibus, sabendo que está sendo movimentada a economia da cidade, está trazendo dinheiro para a gente. Então, assim, nós temos trabalhado muito essa questão do pertencimento. A realeza nos ajuda muito nessa questão também, como você disse, aproximando o povo da festa, aproximando o povo dos eventos, né, da importância que isso é para o turismo na nossa cidade.
E até ainda relacionando essa questão do trânsito, né, que eu acho que a principal reclamação da população é o momento de colocar os prós e os contras na balança, ver que os prós são muito maiores e ter aquele momento de consideração. Ter consideração porque realmente a cidade é muito beneficiada por eventos como a Bauerfest, Serra Serata, todos os eventos que são realizados aqui no município, especificamente aqui no Centro Histórico, que é a parte que acaba afetando mais pessoas. E ainda voltando na parte da Realiza, Ney, você mesmo comentou que a Realiza faz esse trabalho de ir para outras cidades, ir para feiras de turismo, e é muito importante a gente ter esse trabalho levando para um número ainda maior de pessoas. A Bauerfest já é conhecida, mas quanto mais distante a gente consegue levar, quanto mais pessoas a gente consegue trazer aqui para a cidade acaba sendo melhor beneficiada, não é mesmo? Claro, claro. Promover, né, sempre o turismo. Até porque, como você disse, a Bauerfest é muito conhecida, mas conforme vão se passando os anos, nós vamos tendo os concorrentes, né? Nós temos municípios vizinhos nossos que hoje oferecem atrativos que há tempos atrás não ofereciam. Então as pessoas tinham a Bauerfest, um evento ou outro como opção para vir para essa região, né? Hoje não, hoje nós temos aí municípios vizinhos que também têm investido no turismo, têm crescido, então passa a ser concorrente. É bom para o turismo da região, mas não deixa de haver uma concorrência. E nós temos que trabalhar cada dia mais, né? Temos tido muita preocupação de oferecer um turismo de experiência para a população, né? Não só através da Bauerfest, que é o principal evento, como você disse, mas através de outros eventos e principalmente dos atrativos turísticos, porque a pessoa, o turista, o visitante que gosta de vir a Petrópolis, né? Por ter um clima maravilhoso, ter um turismo histórico, uma arquitetura bacana, uma cidade que é a cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro pelo 3º ano seguido. Só que você vem, aí você gosta de vir aqui, mas você vem 1, 2, 3 vezes, na 4ª vez você já visitou o palácio, já visitou o museu, e aí o que mais fazer? Então essa questão do turismo de experiências tem sido trabalhado, né, para que nós possamos inovar a cada dia mais. Temos sentado, recebido alguns projetos, analisando, para que a gente possa avançar nessa questão do turismo. E só ainda fechando a questão que você falou do trânsito, é muito triste para a gente ver o petropolitano reclamar porque fica um pouco a mais dentro de um trânsito, e esse mesmo petropolitano vai para Cabo Frio, fica 8 horas no trânsito para poder pegar uma praia, às vezes num feriado mais prolongado. Você vai para Copacabana assistir um show, você fica ali preso horas para poder conseguir chegar um pouco próximo do local, como nós vimos recentemente o show da Shakira, Copacabana toda interditada, mas a população sabe, entende que aquilo ali existe uma mobilização do turismo, né? O show da Shakira é um show gratuito para a população, mas o que se movimenta, né, a rede gastronômica, a rede hoteleira, o comércio, e isso é essa visão que nós temos que ter. Então, isso é, sem sombra de dúvidas, muito importante. A questão do trânsito, nós tivemos muitos elogios ano passado, né, conseguimos fazer uma mobilização legal. Esse ano foram muitas reuniões com a CPTrans, com a Polícia Militar, com a Guarda Civil, tentando organizar da melhor maneira possível, e com certeza os problemas vão ser mínimos, e ainda tentando solucioná-los durante o decorrer da festa para que a gente não possa criar aí um transtorno maior. Temos trabalhado muito em relação a isso também. E até pegando o gancho desse show da Shakira, a gente destaca também que a Bauerfest é uma feira gratuita, uma festividade gratuita, só que a gente tem uma atração um pouco descentralizada, não é especificamente um show, e sim uma série de espetáculos, Exato. Uma série de shows, competições, por exemplo, o tradicional chopemetro que a gente tem aqui, também tem as questões gastronômicas que são opcionais. A pessoa não necessariamente precisa tomar o chopp da festa, precisa consumir, que eu ainda acho que é melhor consumir lá, porque tem aquele valor especial, mas ainda assim não é obrigatório, então a pessoa consegue vir aqui gratuitamente, consegue aproveitar essa festividade. Só destacando esse ponto que é importantíssimo, Sim. Bauerfest é um evento gratuito e aberto para todo o público. Gratuito, você tem acesso gratuito ao Palácio de Cristal, onde é o principal foco ali da festa, né? Você tem ao entorno também acesso a todos os locais ali gratuitamente, e como o Hugo muito bem colocou aqui, os shows, você tem acessibilidade, acesso gratuito ao Palácio para assistir shows, as apresentações dos grupos, das bandas, né? E esse ano em especial teremos um telão ainda, né, para transmissão dos Jogos do Brasil, e tudo isso de forma gratuita. Então, assim, realmente é um ponto muito positivo para todos que vêm visitar a cidade. E até essa questão do Jogo do Brasil é o meu próximo ponto para ser destacado. Justamente no dia da abertura da Bauerfest, algumas horas depois da abertura, a gente tem justamente o Jogo do Brasil contra o Haiti nessa sexta-feira. Então, já dá para aproveitar esse primeiro momento da Bauerfest, aproveitando também o jogo da seleção, não é mesmo, Ney? Exatamente. Teremos aí o telão, inclusive
É até bom você falar nisso, muito importante a gente comentar sobre isso, porque devido à transmissão do jogo, a festa esse ano vai ter a abertura um pouco mais cedo, né? Geralmente, nos anos anteriores, costuma acontecer 18, 18h30. Esse ano, a abertura da festa será às 17 horas, nesta sexta-feira, no dia 19, visto que da abertura até todos os rituais que acontecem ali, umas 2 horas de rituais, para a gente ainda terminar com uma distânciazinha do jogo, para que os próprios expositores possam se organizar, o telão ser colocado e para que a gente possa estar ali torcendo aí pela nossa seleção brasileira e com tudo, com muita ordenação ali dentro do Palácio de Cristal. Os barraqueiros do lado de fora também foram autorizados a terem televisão ali, para não criar muito tumulto. Teremos um telão também no pátio da Cervejaria Boêmia, né, uma parceria ali, onde vai estar funcionando também algum atrativo, para que o público possa estar bem ali distribuído e sem perder, né, o jogo da seleção brasileira. Exatamente. Todo mundo aproveitando a festa e todo mundo aproveitando esse jogo, esse segundo jogo dessa Copa do Mundo, justamente com o Brasil em campo. E Ney, agora falando de um aspecto um pouco mais pessoal, como é que está sendo toda essa preparação, toda essa situação envolvendo a Boerfest pela primeira vez como secretário de Turismo? Uma experiência muito bacana, né? Uma experiência que a gente tinha uma noção de fora, né? Como comunicador, né, e apresentador, a gente todos os anos sempre divulgando, sempre apontando aqui alguns erros, tentando contribuir, né, com a cidade, como toda a TV faz, né, toda a nossa equipe de jornalismo aqui noticia, informa, recebe denúncias, cobra, para que possa ser sanado a maior quantidade de problemas possíveis, né? A imprensa tem esse papel de ajudar, de dar voz à população, de cobrar, né? Então, e esse sempre foi o nosso papel aqui. Nós temos aqui uma autonomia muito grande, né? A gente sempre faz esse agradecimento aqui a toda a direção, ao nosso diretor-presidente, pela autonomia que temos dentro de um trabalho responsável, comprometido aqui com a TV, naquilo que a TV tem como proposta para os seus telespectadores, que é um jornalismo sério, com a veracidade dos fatos. Então a gente sempre está aqui atrás das telas cobrando o melhor para a população. E hoje nós estamos lá no lugar de quem é cobrado. E nós temos visto isso e tem sido uma experiência muito forte, muito boa, porque a partir do momento que a gente cobrou tanto, e agora, já que você cobrou tanto e quer o melhor, ajuda a gente aqui. Então, a gente se sente muito privilegiado, honrado de ter recebido esse convite, toda a nossa gratidão aqui ao prefeito Ingo Rames, né, e a toda a equipe do seu governo pela confiança, sabendo da responsabilidade de ser uma das pastas mais importantes do município, porque vivemos numa cidade turística, né, então isso envolve, a trade do turismo é muito grande, envolve convention, rede gastronômica, guias de turismo, artesão, enfim. Então, é uma responsabilidade muito grande. E essa experiência tem sido muito enriquecedora para a gente, né? Pegando esses desafios, junto com toda a equipe da secretaria, procurando deixar um legado ali. Nós temos detectado vários problemas, não só em relação à Bauer, que nós já tivemos algumas melhoras esse ano. Ano que vem teremos uma melhor organização ainda, se caso estivermos ainda no cargo, ou mesmo que não estejamos. Estamos deixando algumas facilidades, né, podemos dizer assim, para quem assumir, para que possa não ter tanto desgaste essa organização. Então, essa experiência tem sido muito enriquecedora, conciliando isso com a TV. A gente continua aqui fazendo o trabalho na Voz da Cidade, dando voz à população e agora cobrando de mim mesmo, para que a gente possa fazer um bom trabalho aí pela cidade de Petrópolis. Perfeito, Ney. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Um prazer conversar com você. E só para a gente finalizar, pedir para você reforçar para a gente o horário da abertura da festa e também que você faça um convite para o nosso público. Com o maior prazer. Quero convidar todos vocês, Boerfest começa nessa sexta, dia 19, a abertura às 17 horas, né? Mas durante o dia já vai ter acontecendo funcionamento ali no Palácio. Teremos muitas atrações, como sempre, os grupos folclóricos se apresentando. Teremos a Banda do Barril, que é uma banda muito conhecida nesse segmento, né? E que agrada muito a todo o público. Teremos também um grupo folclórico, o Grupo Folclórico Estrela do Rio Grande do Sul, também participando com a gente. E a Boerfest do dia 19 vai até o dia 5 de julho, funcionando de terça a quinta, das 10 às 10 da noite, sexta e sábado, das 10 da manhã à meia-noite, e no domingo, das 10 às 22 horas também. Então, tem muitas atrações,
São praticamente 3 semanas de festa, onde nós estaremos ali com o maior prazer, recebendo a todos os turistas e visitantes. E para vocês, com certeza, será uma grande alegria terem o privilégio de participar da maior festa germânica do estado do Rio de Janeiro, a segunda maior do Brasil, e que a gente está trabalhando com muito carinho para, como eu já disse aqui e repito, oferecer a melhor Bauerfest de todos os tempos a todos que comparecerem em Petrópolis. Perfeito, Ney. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Cara. Um prazer te receber aqui e, é claro, um prazer poder falar sobre a Bauerfest, essa festa maravilhosa que faz tanto parte da nossa cultura, faz parte aqui do sangue de Petrópolis. Com certeza. Espero você lá. Com certeza, sempre estarei lá. E, gente, com essas informações, eu termino a nossa entrevista e também a nossa edição de hoje do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. TVC, a TV do Correio da Manhã.